Pessoal, tudo bom? Meu nome é André Boll. Eu sou iluminador, eu estou nessa profissão há muitos anos, mais de 20 anos, mas vamos deixar as datas de lado. E a proposta dessa videoaula de hoje é trazer termos bem específicos e particulares utilizados pelos profissionais de iluminação cênica. Projetistas, mais conhecidos como iluminadores, montadores, programadores, riggers. É muito natural que cada profissão ou uma determinada atividade profissional desenvolva um vocabulário próprio e que esse vocabulário se transforme conforme a evolução dos processos e a renovação das tecnologias disponíveis naquele momento. Eu acredito que essa videoaula ela pode ser bastante interessante tanto para estudantes, para aspirantes à profissão, quanto para pessoas que já são experimentadas e já têm uma certa carreira na iluminação. Porque às vezes a gente usa certos termos e não sabe nem a origem deles, o porquê que tal objeto ou tal termo é utilizado de onde ele vem. A parte do vocabulário da iluminação ainda é oriundo de palavras estrangeiras, grande parte, aliás, e principalmente o inglês, que passam por um processo de adaptação e nacionalização. Também tem alguns equipamentos que têm um nome que acabam herdando o nome do próprio inventor daquele equipamento. Por exemplo, eu posso citar aqui o Svoboda, que certamente eu não devo estar pronunciando corretamente, e o refletor que a gente chama de Fresnel. O Svoboda ele tem esse nome porque quem inventou esse aparelho foi o Joseph Svoboda, um cenógrafo, iluminador e um especialista da cena tcheco. E o Fresnel é de um físico especializado em ótica francês. Tem outros termos, por exemplo, que a gente fala, às vezes usa uns termos, por exemplo, splitar. Vamos splitar aqui. Splitar vem ou mesmo o splitter, o equipamento splitter, que por acaso, ou talvez não tão por acaso, eu tenho um splitter aqui na minha mão, que vem da palavra split, do inglês, que é dividir. Então, o splitter, ou splitar, no caso do splitter, ele serve para dividir ou para multiplicar o sinal DMX. Então, a gente usa o splitter, o sinal entra numa ponta e ele multiplica, ele se abre, ele ramifica esse sinal em várias saídas. E tem muitas siglas também, né, que são utilizadas, por exemplo, BO, de blackout, a gente usa a lâmpada par, par isso, par 30, par 56, par 64, e a par ela vem é uma abreviação das três palavras Parabolic Aluminized Reflector. Então são as iniciais dessas três palavras. Uma lâmpada par é que ela tem necessariamente esse refletor parabólico aluminizado. Outros termos bastante corriqueiros no cotidiano dos teatros e espaços cênicos, como afinar, enforcar, salvar ou apino, resultam da apropriação de palavras de uso geral adaptadas ao contexto específico da atividade. Então, nós escolhemos e selecionamos alguns termos para comentar e explicar eles aqui. Sistema, por exemplo, não é uma palavra da área, mas se aplica perfeitamente. Quando falamos do sistema de iluminação cênica, nós estamos nos referindo a todos os itens que compõem esse conjunto. Dimmers, circuitos, varas de luz, vias de sinal, refletores, splitters, mesas de comando. Por exemplo, você tem uma série de tomadas distribuídas no palco. Algumas fazem parte do sistema, ou seja, estão conectadas e podem ser controladas pela mesa de luz, e outras estão fora do sistema de iluminação, são tomadas do prédio, não estão conectadas ao sistema de iluminação. Algumas tomadas, por exemplo, mesmo fazendo parte do sistema de iluminação cênicas, elas podem ser ativadas em modo on-off, por exemplo, ou podem ser dimerizadas. Já as outras não, são tomadas de AC direto. Modo on-off. Às vezes você precisa controlar um equipamento através da mesa de luz. Uma campainha, uma luminária da cenografia, um backlight que não é dimerizável, mas esse equipamento não é e nem pode ser dimerizado. Então, configuramos o acionamento daquela tomada específica, aquele circuito, no modo liga e desliga, modo on-off. E quando a gente está falando em circuitos ou linhas, aqui a gente está falando especificamente de linhas que estão conectadas ao sistema de iluminação, ou estão conectadas, então eu tenho controle delas de alguma forma através da mesa de luz. Então, eu vou arriscar aqui, mas eu acho que eu posso afirmar que usamos esses termos por dois motivos.
Primeiro motivo, para diferenciar de uma tomada simples, uma tomada que está na parede, numa coxinha de um palco que não simples, não faz parte do sistema de iluminação. E dois, porque em instalações elétricas é muito comum o termo circuito, né? Então é muito utilizado. Você tem um circuito que liga aquela lâmpada, aquele chuveiro e coisa e tal. Então você especifica, você divide ele por circuitos. Uma informação importante numa montagem de luz, e é fundamental sabermos o que está ligado e onde está ligado. Logo, essas linhas ou circuitos são sempre identificados, muitas vezes por números, de forma sequencial, seguindo uma lógica definida em cada local, como, por exemplo, do fundo do palco para frente, para as varas da frente, ou vice-versa. E às vezes tem uma divisão até de locais que tem uma numeração que é por vara. Então a vara A tem circuito 1 a 20, a vara B tem circuito 1 a 20 e assim por diante. Mas normalmente você tem uma numeração contínua. E às vezes também você tem por divisão por setores, por exemplo, circuitos de chão, circuitos de varas, circuito para as laterais, circuitos da plateia, ou existe um termo que eu vou ter que falar, a abreviação aqui, que é o FOH, que é muito, você vai encontrar muito essa expressão em alguns mapas, que também é mais uma abreviação de um termo muito usado fora, e aqui dentro acabou se apropriando disso, que chama front of the house. Então, tudo que está para fora do arco do proscênio, na plateia, é a front of the house. Então, pode ser as varas de frente, ou mesmo circuitos fora do palco, ou às vezes as caixas de som que estão fazendo a front of the house, fazendo a parte da plateia e não a parte interna do palco. Muitos teatros fornecem um mapa ou uma planta dos circuitos mostrando a localização e a numeração de cada um deles, junto com a documentação técnica da sala. Isso é um documento bastante importante quando você vai adaptar ou vai começar a pensar numa planta de iluminação para aquele espaço. Isso é como se fosse a topografia do teatro, onde você tem acesso a circuitos e onde você consegue instalar e ligar os equipamentos. Bom, já que falamos dos circuitos, eu aproveito para citar os dimmers, ou canais de dimmers, ou ainda rack de dimmer. Outro termo importado. Dimmer vem do verbo dim, do inglês, que significa obscurecer, tirar o brilho. Em português encontramos em algumas embalagens o termo atenuador de intensidade. Então fica fácil entender o porquê da rápida adoção dessa palavrinha curta, prática e fácil, dimmer. É mais fácil falar dimmer do que falar atenuador de intensidade. Ou o termo dimmerizar ainda, no sentido de atenuar a intensidade de uma fonte luminosa, seja ela qual for. O rack de dimmers nada mais é que um conjunto de dimmers agrupados num local e normalmente empilhados. Por isso aí o rack, né, que em inglês seria um rack, uma prateleira, significa, ou mesmo um cavalete. E o rack tour são os módulos portáteis, então é muito normal que empresas que fornecem equipamentos para turnês ou para eventos, eles têm, os seus equipamentos são portáteis, eles precisam ser movimentados, montados e desmontados em curtos períodos, então é um rack tour, um rack montado em armários, em cases com rodas que podem ser desconectados a qualquer momento. Seriam montagens temporárias, né? Fazer o pé ou fazer o pezinho é ficar na base da escada enquanto o colega sobe para a final elipsoidal, por exemplo, e tem a finalidade de garantir a estabilidade da escada e a segurança do amigo ou amiga que está subindo. Inclusive, a partir de uma certa altura, é obrigatório a presença de uma segunda pessoa ao pé da escada. Do contrário, o bombeiro, se ele estiver lá, não vai nem deixar o nosso amigo subir. Afinar, a gente usa muito essa expressão para descrever a ação de direcionar, focalizar, recortar a luz que sai do refletor. Durante a afinação, o iluminador orienta o técnico que está em cima da escada, utilizando termos e expressões como levanta a cabeça do refletor, abre o foco, centraliza em mim ou centraliza na marca, baixa um cabelinho, esse vai ter que colocar de corujinha. Todas são expressões muito utilizadas durante uma afinação de luz, por exemplo. Levantar a cabeça significa subir verticalmente a face do refletor, por onde sai o feixe de luz, né? Um cabelinho é fácil, né? É um pouquinho. Montar um refletor de corujinha é uma outra expressão utilizada bastante na montagem, que é quando você
precisa que ele esteja não na garra de forma convencional, mas esteja de lado, montado então de corujinha, significa que ele está montado não exatamente a 90 graus, mas a 45 ou mesmo na horizontal, né? Afinar a pino quer dizer afinar reto, né, verticalmente a 90 graus. Então, um foco a pino é um foco que ele vai da vara diretamente para baixo. Um foco de contraluz, ele está atrás do que ele está iluminando, seja o ator, seja o bailarino, seja um objeto do cenário. Isso é um contraluz. E, por exemplo, não esqueça de fazer o acabamento, é uma outra expressão que se fala muito. O que é? Não adianta só o técnico subir na escada e focalizar, afinar a luz, deixar o fio lá com aquela barriga feia aparecendo. Então, fazer o acabamento se refere a arrumar os cabos, passando uma fita e deixando eles mais organizados e menos visível possível. Seja na vara de luz, numa torre de luz lateral, por exemplo, ou mesmo no piso, para a circulação do elenco e das pessoas que estão trabalhando no palco, para não deixar nenhuma alça de fio e alguma coisa perigosa. Então, fazer o acabamento significa você organizar o cabeamento e as coisas que estão montadas, da maneira como estão montadas. Fantasma. Pois é, muitas vezes quando a gente está afinando luz, aparecem uns fantasmas aí. E daí você sabe o que é um fantasma? O fantasma é quando tem uma saída de luz indesejada. Um refletor um pouco mais velho ou mal cuidado, em vez de ele estar com a luz saindo somente pela lente, pelo local que ele é feito para direcionar o feixe de luz, ele tem algum orifício, alguma fresta, quando não está bem fechada a tampa, aí você tem um fantasma. Então, às vezes você está afinando um foco de luz e tem uma mancha de luz na rotunda, né? No pano de fundo ou mesmo no ciclorama. Se você tem um fantasma, daí às vezes o iluminador pede, tem um fantasma ali, você pode tirar o fantasma? Daí o técnico vai lá e pega uma fita e tapa aquele fantasma ou conserta nessa saída de luz indesejada. Bom, como vocês viram, eu citei aqui alguns refletores que vocês já ouviram mais de uma vez. Eu falei do PC. PC é uma sigla de plano convexo, que é o que dá o nome ao aparelho e que é o formato da lente dele. Ela é plana por dentro e convexa por fora. O Fresnel, que eu já comentei lá no início do nosso vídeo, por que ele tem esse nome. O nome do elipsoidal ele vem porque, através do espelho, o feixe de luz ele é conduzido de uma forma que ele forma uma elipse. Então, ele se concentra num ponto que a gente chama de ponto focal, que é justamente onde estão alguns acessórios, que são as facas. O elipsoidal é aquele aparelho que permite você fazer um corredor recortado ou um quadrado. E existem dois tipos de elipsoidal. Existem vários tipos de elipsoidal, mas basicamente eles se subdividem em duas famílias. O elipsoidal de foco fixo, que ele tem uma lente com um grau único, então essa lente determina o quanto que ela abre, o campo que ela abre. E tem o elipsoidal zoom, onde ela tem um jogo de lentes que, se movimentar, você consegue. Então, ele não vai ter um foco fixo, por exemplo, 26 graus, mas ele vai ter um zoom que vai de 26 a 50 graus, ou de 25 a 50 graus, que vai variar de acordo com a posição que você vai colocar essas lentes. Multi-equipamentos ou refletores multiparâmetros. Quando eu falo equipamentos é porque não necessariamente um equipamento multiparâmetro precisa ser um refletor. Essa família ela já é mais complicada, pois ela se ramifica. Mas definindo numa frase, todo equipamento que necessite de mais de um canal de comando para o controle de suas funcionalidades é um refletor ou aparelho multiparâmetro. Vou dar um exemplo aqui. A par LED RGBW, por exemplo, ela é controlada via um sinal DMX e para cada uma de suas funções ela usa um canal DMX. Essa combinação, qual canal corresponde a qual função, são justamente os parâmetros. Então, cada aparelho multiparâmetro indica em seu manual que comando responde em qual canal. Por exemplo, vocês vão ver aqui na tela, normalmente no manual ela vem uma listagem dizendo, vou citar um exemplo, canal 1 vai controlar a intensidade geral, canal 2 vai controlar a intensidade da cor vermelha, canal 3 vai controlar a intensidade da cor verde, canal 4 a intensidade da cor azul e assim por diante. 5 branco, o 6 normalmente pode ser existem canais para efeitos pré-programados no aparelho, já são misturas de cor feitas previamente, que já vem de fábrica. O 7 pode ser, por exemplo, o estrobo. Então, cada
canal vai responder e vai controlar uma funcionalidade, esses são os parâmetros. E a gente chama esse conjunto de personalidade do equipamento. Então, você tem a personalidade. Normalmente, quando você tem o equipamento, você tem essas personalidades. E para complicar um pouco mais, eles não têm uma personalidade só, ele tem modos. Então, às vezes, porque quando você vai usar o equipamento de uma forma mais simples, eu não vou usar strobo, então eu posso diminuir um canal, posso usar uma personalidade que utilize menos funcionalidades, então modos de menos canais. Então, às vezes você tem um mesmo equipamento que ele usa modo com 5 canais, modo com 7 canais, modo com 9 canais, porque ele vai te dando mais opções de controle e ramificações de controle. Quando eu falei ali um pouco antes que não necessariamente precisa ser um refletor, uma máquina de fumaça. Uma máquina de fumaça, às vezes você tem um canal que vai ter a intensidade de quanto de fumaça que você vai disparar e um outro canal que controla, por exemplo, uma ventoinha que ela tem embutida para dissipar essa fumaça. Então você tem também equipamento multiparâmetro. Você tem 2 canais para controlar as funcionalidades que ela oferece. Então, a gente poderia fazer um vídeo imenso, uma aula inteira só falando sobre equipamentos multiparâmetros. Só para dar mais um exemplo, os tais dos moving lights, aqueles aparelhos que se movem, que também se ramificam em mais uma família. Tem os moving heads, tem os scanners, tem os wash, tem os spots, tem os profile. Então, cada parâmetro, um vai ser para o movimento horizontal, outro vai ser para o movimento horizontal lento, fino, outro vai ser para o movimento vertical rápido, outro vai ser para o movimento vertical mais fino. E assim ele vai se desmembrando. Um vai ser para o disco de couro, outro vai ser para o shutter. Ele vai indo para vários parâmetros. Então, é uma temática mais complexa e que demandaria uma aula específica só para isso. Gente, eu vou mostrar para vocês alguns acessórios que são utilizados no dia a dia. Aqui eu estou com um refletor pequeno, um Dedolight, de dimensão menor. Esses acessórios podem ter vários tamanhos, tá? Então aqui, por exemplo, na frente do refletor a gente usa muito o porta-filtro, que é para colocar a gelatina na frente do aparelho. Esse é um dos acessórios. Outro é o barn door, que é esse que está na minha mão aqui. Ele encaixa também na frente, pode usar o porta-filtro e o barn door. O barn door, né, que seria porta de fazenda em inglês, ele serve para você ter o controle. Se você quiser tirar um pouco da luz que estiver escapando para os lados, ele serve para isso, ou fazer um pequeno recorte. Não é o recorte do elipse, mas você tem um pouco de controle. Esse é o barn door. O que mais nós temos aqui? Só para mostrar para vocês, um porta-filtro de uma dimensão um pouco maior aqui, de um outro refletor, um top hatch. Um top hatch é um acessório que não é muito comum de usar aqui, mas que o nome seria uma cartola. Ele também acopla ali na frente da lente do refletor, que é para tirar o flare, aquela luminosidade, que mesmo que você tenha um feixe de luz mais concentrado, às vezes geram uma luminosidade em torno e que, por exemplo, pode manchar um ciclorama ou uma tela de projeção. Então você usa o top hat para tirar essa luminosidade que se dissipa em volta e também às vezes para ocultar a fonte da luz da lente, né, para diminuir o ofuscamento. Aí nós temos o porta-gobo. Aqui eu vou mostrar para vocês um porta-gobo bem pequenininho, que é de um mini elipsoidal. Mas claro, existem os elipsoidais maiores. E este aqui na minha mão machucada e agora na minha mão sã, é um gobinho. Gobos são padrões que existem vários gobos já em catálogo prontos, que podem ser abstratos, podem ser figurativos, ou mesmo você pode mandar fazer um gobo personalizado. E o gobinho, no caso esse aqui, do mini, ele vai se encaixar aqui dentro, e daí você vai encaixar ali no ponto focal do elipsoidal para projetar esse padrão aqui, que é um padrão de folhagem um pouco abstrato. Posso mostrar mais um exemplo aqui de porta-gobo. Esse aqui é um figurativo de uma janela, por exemplo. E aqui de esse é um de break-up, que seria um gobo que faz uma projeção como se fosse de uma sombra de folhas e coisa assim. Um outro acessório extremamente importante e indispensável que todos os refletores têm que ter é o cabo de segurança, né? E também os acessórios, um bandor. O porta-filtro não tem cabo de segurança, mas o bandor, o refletor,
tem que ter sempre um cabo de segurança para garantir que se por alguma coisa acontecer, ele não caia na cabeça de alguém. Acho que é por aí. Ah, e os filtros, né, gente? Existem uma gama imensa, muito diversa de filtros. Filtros de cor, né, para colorir, filtros de difusão, filtros de correção, né, que é luz fria em luz quente corrigindo para luz fria, materiais refletores para rebatedor. Então tem uma gama imensa de materiais também usados na iluminação. É isso aí. Obrigado. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Claro que não estão aqui todos os termos que se usam, e isso é uma coisa viva que está sempre em transformação, e também com os novos equipamentos que vão surgindo quase que diariamente, esse vocabulário vai aumentando, não tem fim. Também certamente tem muitos termos que são diferentes do sul do Brasil com o norte, com o nordeste, ou com o sudoeste, com as regiões. Eu até arrisquei a tentar fazer essa pesquisa, mas seria um outro vídeo. Então, espero de coração que tenha sido útil para vocês, e a gente se vê por aí. Um grande abraço.